Acre, Ibirapuera, entre 10 e coordenador do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo de Barretos, Wilson Luiz Franco de Brito. Arquiteto da Secretaria Municipal de Planejamento, Luiz Carlos Fabres Júnior. Arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento, Eliane Leonel. Demais presentes nesta audiência, senhoras e senhores, obrigado pela presença. Convidamos o plenário para que se posicione de pé para o canto do hino nacional.
Senhoras e senhores, a Lei 10.257, de 10 de junho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição de 88, que são relativos à política urbana. O Poder Público Municipal, por ser a esfera de governo mais próxima do cidadão, é o que tem melhor capacidade para constatar e solucionar os problemas do dia a dia. Essa proximidade é que permite maior articulação entre os vários segmentos que compõem a sociedade local e também a participação e acompanhamento das associações de moradores, de organizações não governamentais, de representantes dos interesses privados na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. Cabe, portanto, ao município a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, com competência para adotar as medidas que favoreçam o seu desenvolvimento territorial, com sustentabilidade cultural, social, política, econômica, ambiental e institucional. Um dos avanços de ordem legal foi a institucionalização da gestão democrática da cidade. E nesta gestão democrática, a participação popular assume papel de destaque e de extrema importância. Por essa razão, é que declaramos aberta a audiência pública da região sul, em conformidade com o artigo 43 da Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade. E para falar um pouco mais desta audiência, do que já vem sendo feito nas audiências anteriores e de um resumo do plano diretor participativo, passamos a palavra neste momento ao coordenador do núcleo gestor do plano diretor participativo, o secretário de Planejamento, Wilson Luiz Franco de Brito. Boa noite a todos. Bom, eu vou pedir desculpas àqueles que vêm acompanhando a gente desde o começo com as audiências, mas eu vou fazer a minha apresentação na íntegra. Algumas pessoas reclamaram outras vezes que, como eu não quero ser repetitivo, às vezes eu pulo algumas coisas, mas é importante que as pessoas que estão vendo a audiência pela primeira vez acompanhem exatamente o que está na apresentação. Porque um dos objetivos da audiência pública é não só ouvir a população, por isso chama audiência pública, mas levar a informação para a população. Informar, dizer o que é o plano diretor e qual é o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura. Então nós vamos fazer uma rápida apresentação. Eu faço a primeira parte, depois o arquiteto Luiz Carlos faz a segunda parte, referente especificamente a esse espaço territorial do município, que a gente chamou de Zona Sul, né? E depois a gente abre para o debate. Então vamos à apresentação. Bom, a primeira questão que se coloca é exatamente, a gente tem ouvido aí, nós temos feito um trabalho muito intenso de divulgação do plano diretor. Vocês andam pela cidade, vêm outdoors, pedindo a participação da população nas audiências públicas do plano diretor, publicidade em televisão, em rádio, em jornal. E a pergunta se faz exatamente o que é o plano diretor. O plano diretor é uma lei que está sendo elaborada e que deve garantir a todos os cidadãos lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade, proporcionando acesso à habitação adequada, saneamento ambiental, transporte e mobilidade e serviços e equipamentos urbanos. Ela vem na sequência da Constituição de 88, com os artigos 182 e 183, que tratam do planejamento urbano e que, regulamentado pela Lei 10.257 de 2001,
conhecido como Estatuto das Cidades, criou, né, nos seus artigos, a figura, um instrumento de planejamento urbano chamado Plano Diretor. Vamos lá. Próximo. Bom, situação de Barretos. Quando as pessoas falam em plano diretor, falam, que interessante, nós estamos fazendo um plano que direciona, que dá o direcionamento do crescimento da cidade para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, 30, dependendo de cada setor que a gente trata. E isso nunca aconteceu. Não, sempre aconteceu, acontece. Nós temos, por exemplo, um plano diretor de 1962 que foi muito bem feito. Na época, tratou de assuntos que a gente vem discutindo até hoje. Problemas que a cidade, que foram diagnosticados lá na década de 60 e até hoje a gente tem enfrentado esses problemas, porque não foram adequadamente seguidos. As orientações dadas pelos técnicos na época, pelo plano diretor da época, se tivessem sido seguidas, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje, que nós vamos tratar, inclusive, daqui a pouco. Na década de 70, nós tivemos também, era imposta pelo governo militar, os chamados PDDIs, que era Plano de Desenvolvimento, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que eram coisas mais ou menos padronizadas para todos os municípios. O nosso plano diretor, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, é chamada de plano diretor, ela está em vigor desde 1994 e em 2004 havia necessidade de se fazer uma revisão. Essa revisão foi feita na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a Lei do Zoneamento, foi mandada para a Câmara, mas como não havia tido as audiências do jeito que nós estamos fazendo agora, então nós retiramos da Câmara e estamos fazendo esse trabalho novamente. Próximo. Bom, quem faz o plano diretor? Uma equipe da prefeitura e representantes da sociedade. E ele deve ser pactuado por todos os segmentos da sociedade e respaldado por ampla discussão. Vamos ver o que é isso. A equipe da prefeitura é distribuída com um núcleo gestor e 4 núcleos que a gente chama núcleos temáticos. Um que trata de saneamento do meio ambiente, o outro da habitação e o outro de trânsito e mobilidade urbana. E um quarto ainda, que é o de programas urbanos, né? Programas urbanos, que a gente subdividiu em vários grupos de trabalho, que são as diretrizes urbanísticas e viárias, né? O crescimento da cidade através das vias de comunicação, o desenvolvimento socioeconômico, a parte de educação, esportes, saúde e segurança. Cada um desses temas aí são grupos de trabalho que já fizeram reuniões, são pessoas da área técnica e representantes da comunidade também. Por exemplo, o pessoal da saúde, eu estou vendo meu colega secretário da saúde aqui, Dr. Zé Luiz de Nunes. O pessoal da saúde já se reuniu várias vezes, inclusive a Yunes, para levantar todo o problema referente à questão da área da saúde, e foi apresentado um diagnóstico da saúde para o núcleo gestor. É em cima desse diagnóstico levantado pelo grupo de trabalho da saúde que a gente está trabalhando. Assim foi feito com a educação, está lá os 2 representantes da educação, a Léo e o professor João Carlos, que também fizeram várias reuniões e fez um diagnóstico completo também da cidade, para apresentar as necessidades e carências da cidade com relação à área da educação e do esporte. A mesma coisa com a segurança, desenvolvimento socioeconômico e das diretrizes urbanísticas e viárias. Bom, representantes da sociedade. Nós, quando vimos, hoje é a 5ª audiência pública, a audiência pública da região sul, a gente esperava um público maior, principalmente porque está próximo aqui aos predinhos, ao pessoal do Nova Barretos, né, Milton? A gente esperava um público maior aqui, exatamente porque está o Lions, muito gentilmente cedido pela diretoria, presidida pelo Walter Montandon, que está aqui presente, nós agradecemos. Está estrategicamente localizado, é um local de fácil acesso, de conhecimento amplo, e a gente esperava realmente uma participação um pouco maior da população, principalmente aqui do entorno dos prédios, né? Mas essa participação se dá também, se deu ao longo desses meses todos,
com palestras, encontros, reuniões. Eu tive, por exemplo, lá na Nova Barretos, nós estivemos discutindo com a população de Nova Barretos. As reivindicações estão todas aqui, viu? Aqui. As reivindicações dos bairros apresentadas. Nós fizemos uma palestra também com o pessoal da Polícia Militar lá no DEB, conselhos municipais, da educação, a Casa dos Conselhos. Então, essa participação se deu através dessas várias reuniões que nós fizemos e que fomos levando a mensagem do plano diretor e também colhendo as informações da população. Depois nós fizemos também um seminário técnico, onde nós reunimos o pessoal exatamente da área técnica, né? O pessoal ligado ao meio ambiente, trânsito, transporte. Nós tivemos várias palestras, inclusive do Dr. Silvio Rinaldi aqui presente, que falou a respeito da questão da regularização fundiária, ele que é o nosso oficial registrador do cartório, e palestras do professor Luiz de Bernardo sobre a água, a questão do plano diretor da água. Enfim, foram um seminário técnico onde nós tratamos de assuntos relacionados ao plano diretor. E os convites a representantes de todos os segmentos. Isso a cada reunião que nós fazemos, nós mandamos. São o nosso meio, é mais quase 500 representantes de entidades, todas recebem. Eu já fiz palestra em várias delas, os centros comunitários, igrejas, lojas maçônicas. Em todas elas eu já tive a oportunidade de ir, de participar e de responder perguntas sobre o plano diretor. Para os senhores terem uma ideia, aqui isso já está até defasado, né? Reuniões dos grupos de trabalho, reuniões temáticas, isso é um número de que foi feito, né? Reuniões e palestras por segmentos, apresentação e discussão de propostas. Nós estamos nessa fase aqui, audiências públicas regionais. Essa da região sul é a 5ª que nós estamos fazendo, né? Nós dividimos a cidade em 5 setores, né? 5 regiões, 5 macro-regiões, territorialmente, e essa setor aqui, que o Luiz Carlos vai mostrar direitinho, é a região sul, que nós chamamos de região sul, e é aqui. Depois nós vamos fazer ainda 4 distritais, né? Que é do Adolfo Pinto, Alberto Moreira, Ibitu e o Prata, e depois nós vamos para as temáticas. Cada uma dessas audiências nós montamos um calhamaço, um processo desse tamanho. Tudo que os senhores preenchem, os questionários, aquele material lá do credenciamento, todo esse documento, essas audiências são gravadas, são filmadas, são fotografadas. É um processo que vai para a Câmara junto com a lei do plano diretor, porque ela, com seus artigos e tudo, ela vai ser discutida numa conferência municipal que a gente vai marcar para junho. Outro objetivo de uma audiência como essa é a escolha de delegados ou delegadas, né? Ou seja, representantes desses setores aqui que terão a incumbência de, representando todos os moradores dessa região, votarem na conferência, ou seja, quando a gente for discutir cada um dos itens, e também nas discussões das audiências temáticas. Bom, essas são as regiões, as audiências, pode seguir. Bom, as etapas da elaboração do plano, já falei, a leitura da realidade municipal, o levantamento das potencialidades, todas essas reuniões que nós fizemos, elaboração de propostas, que é o que nós estamos fazendo agora. Esse questionário que os senhores estão preenchendo, ele é levantado, planilhado, item por item, e cada um desses itens aí foi colocado exatamente porque são os itens tratados no plano diretor. Depois vai para a Câmara, e depois da Câmara ele tem a fase de implementação e revisão. Próximo. Bom, na elaboração de propostas nós temos também a elaboração de planos específicos. Por exemplo, nós não podemos fazer um plano específico para a habitação, né? Determinar que áreas que nós vamos colocar conjuntos habitacionais ou moradias para pessoas de baixa renda, a questão do saneamento ambiental, água, esgoto, podem ser planos específicos, que tragam, como por exemplo o da água e do esgoto, mais ou menos, né? Que está sendo já concluído
do Sr. Fernando, e de esgoto também está sendo concluído. Mobilidade urbana e transporte coletivo, as diretrizes urbanistas, desenvolvimento socioeconômico. E além disso tudo, o plano diretor também deve definir as fontes de financiamento. Não adianta dizer, nós queremos uma cidade assim, 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 se a gente não souber de onde é aquele dinheiro, né? Como é que você vai financiar esse crescimento. Vamos lá. Bom, na pactuação de soluções, ou seja, o plano diretor é um grande pacto, né? A cidade está fazendo um pacto com ela mesma, nos seus vários segmentos, seus vários setores, os vários setores territoriais da cidade, e você vai definir a função social da propriedade com a melhor forma de ocupação de cada pedaço de área, seja urbana ou rural, pública ou privada. O Estatuto da Cidade, ele define essa questão da função social da propriedade. Você é dono da propriedade, você não é dono da função social dessa propriedade. Se a prefeitura determina, e ela determina através do plano diretor, que é um plano diretor participativo, que determinada área deve ser utilizada para tal fim, essa é a função social daquele espaço territorial, daquele espaço do município. Então a função social, em linhas gerais, é exatamente isso. Bom, a pactuação também se acontece nas discussões das audiências públicas. Nós devemos, no plano diretor, também integrar as políticas municipais com as políticas regionais, estaduais e federais, porque você não vai ter uma ilha, nós não somos uma ilha isolada, o município deve estar integrado regionalmente, deve estar integrado com as políticas e a legislação estadual e também federal. As particularidades regionais, as bacias hidrográficas, que essa é a base do desenvolvimento, e essa fase toda deve estar concluída até junho, se Deus quiser a gente conclui. Bom, aí vai para a Câmara, nós temos previsão de entrega até junho, porque a aprovação deve acontecer até outubro de 2006. Os vereadores vão discutir todo o projeto de lei, que vai ser um calhamaço de coisas. Nós vamos mandar uma lei realmente pesada, se forem todas as revisões que a gente tiver que fazer. Os vereadores vão passar para as várias comissões, discutirem tudo isso também e também fazerem as audiências públicas. Ou seja, até outubro, até a aprovação final, haverá muitas oportunidades de se discutir as questões colocadas no plano diretor. É uma lei e depois de aprovada, ela deve ser seguida. Próximo. Porque aí vem a fase da implementação e da revisão. O que se pergunta, mas essa lei é uma lei que vai pegar? Não, ela tem que pegar. A lei de zoneamento é uma lei que a gente vê no dia a dia nosso na prefeitura. Qualquer loteamento que vai se abrir, qualquer empresa que vai se abrir, nós nos baseamos exatamente na lei de zoneamento, a lei de uso e ocupação do solo. Mas para que a lei, o plano diretor, ela seja realmente implementada, nós devemos criar fóruns de gestão e acompanhamento. O que é isso? Se a população pactuou, se ela participou realmente da elaboração do plano diretor, essa lei é dela, é da população. Então ela vai querer ver a implementação dessa lei que ela ajudou a aprovar. Então o ideal, o bom desse plano diretor é ele ser participativo, ter a participação da população. A outra questão também é definir as suas prioridades. Veja bem que eu recebo todos os dias lá, nós recebemos lá, né, tanta assim, indicação e requerimentos da Câmara de Vereadores, e os vereadores, na verdade, eles são ouvidos e olhos da população. O pessoal vai lá e pressiona o vereador e pede e tal, e esses requerimentos vão para as secretarias e nós recebemos muito lá, solicitando asfaltamento de uma rua, iluminação de outra, denominação de vias públicas e tudo mais. Isso tem que ser colocado num plano global e definir as prioridades. Aonde é que você vai gastar o dinheiro esse ano, o outro e o outro? Aberturas de ruas, né? Então, definir as prioridades.
definir também as etapas de implantação do plano e prever as revisões periódicas, porque isso aí é uma coisa que tem que ser sempre revista. E para rever, ele tem que ser aprovado na Câmara também, que é uma lei complementar. Com uma lei complementar tem que ter maioria de 2/3, ou seja, é uma maioria mais difícil de se obter. Próximo. Finalizando, para que tudo isso possa ser feito, o Estatuto das Cidades criou mecanismos legais que darão sustentabilidade e força à implantação do plano diretor. Isso o Luiz Carlos vai falar melhor, ao pontuar alguns dos problemas que nós levantamos e algumas das soluções que a gente está propondo para as questões relacionadas à Zona Sul aqui da cidade. Nós vamos ver então essa próxima da região norte, da região sul, que nós mudamos, né? Com o arquiteto Luiz Carlos. Terminamos? Ok. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai agora ouvir a palestra do arquiteto Luiz Carlos com algumas coisas que nós pensamos e colocamos, mas o debate depois vai ficar aberto realmente para que todos possam fazer suas perguntas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou fazer assim uma apresentação um pouco rápida, colocando, que nem o Brito falou, os problemas que nós já estamos identificando, as propostas, os projetos, o que já está em estudo aqui para a região sul. Eu estava pensando agora um pouco e eu cheguei à conclusão que a região sul é a região de Barretos que tem o uso mais diversificado da cidade toda. Por quê? Eu acho que é aquela que hoje mais concentra os equipamentos de grande porte que nós temos na cidade. Nós temos a fundação, nós temos o shopping, nós temos o rochão, nós temos um único loteamento de uso exclusivamente residencial, que é o Sítio Barretos. Nós temos o conjunto do CDHU, que eu estava vendo os números aqui, que é muita gente. Então, tudo isso. E para completar, vamos dizer, todo esse conjunto, é uma região que tem uma grande parte contida em área de proteção de mananciais, ou seja, é para fazer um problema completo mesmo. E nós temos que ver como que a gente vai tratar isso daí. Nós temos alguns vazios urbanos, né? Só para dar um exemplo, todo mundo conhece essa área aqui atrás da faculdade, conhecida como a área dos médicos, que já teve projeto de ocupação, projeto de loteamento, não vai, não vai. Tem essa área aqui abaixo do Nova Barretos também. Quer dizer, vazios urbanos são espaços que já estão cercados pela cidade, pelas casas, pelas quadras e que tem que ser ocupados. Como o Brito falou, tem que cumprir a função social, né? Então eu vou agora para frente colocar alguns problemas que a gente já está verificando. Questão dos novos loteamentos, né? Ocupação desses vazios urbanos. Essa aqui é uma foto aérea, como eu falei, da área dos médicos. Sim, e tem também um outro vizinho ilustre aqui, que eu acho que é hoje a única área de mata nativa, né, Eliane? Que está literalmente dentro da cidade. O atual proprietário, quando foi pedir diretrizes para fazer o loteamento, ele falou, olha, aqui você não vai mexer. Né? O DPRN, o meio ambiente, falou, essa mata tem que ser conservada, tem que ser mantida. E a Eliane esteve lá esses dias, né, visitando, tirou fotos e disse que é um espaço assim muito interessante, que tem que ser preservado, né, porque nós não podemos simplesmente acabar com esse tipo de área verde. Minha opinião, eu acho muito importante que existam esses espaços dentro da cidade. É quase como assim um pulmãozinho ali no meio das casas, no meio das ruas, né? Então o proprietário já está elaborando o estudo para a ocupação desse espaço. Vai ser um exercício bom de projeto, porque ele tem que interligar todo um sistema viário que está num sentido com ruas que estão em outro sentido. Ele tem que se preocupar com o vizinho ilustre lá de cima, que é a faculdade. Então nós estamos achando que vai sair um projeto bem interessante aí. A outra área, proprietário daqui presente hoje, né, Marcelo? Também é uma área muito interessante por estar contida em área de proteção de mananciais
e que né, o proprietário mesmo tem preocupações para não fazer um adensamento muito grande, não deixar aquela ocupação descontrolada, exatamente porque nós temos que cuidar muito bem do Pitangueiras, que está ali embaixo. Nós não podemos correr o risco de poluir, de entupir, de assorear. Então, também para essa área, o Marcelo está elaborando já o projeto e tudo direitinho para fazer uma ocupação interessante. Tem o Vale do Verde aqui, que é um loteamento já diferenciado para lotes maiores, né? Então, mantendo esse tipo de ocupação para a parte de proteção de mananciais. Aqui a área do Jardim Feitosa já entra num outro campo, é na área de regularização. Devido à implantação da Avenida João Baroni, o Jardim Feitosa teve que sofrer uma regularização. O que aconteceu? Ele não pôde ser implantado no local conforme o projeto. Então, o proprietário teve que fazer alteração no tamanho da quadra, do tamanho dos lotes, da onde passa a rua, da onde vai abrir rua. Esse processo, nós estamos sabendo que já está em fase final, o juiz parece que ou já deliberou, já está para deliberar o registro para regularização de toda essa área. Nós temos vários proprietários que nos procuram lá na prefeitura, mas nós queremos construir. A prefeitura também tem que esperar essa regularização, porque nós não temos simplesmente como chegar e falar, olha, faz logo porque está precisando. Todo mundo sabe que está, mas é um processo um pouco moroso e tal, mas finalmente ele está terminando. Todo o conjunto do CDHU também, os engenheiros do CDHU têm estado em contato conosco para fazer a entrega final do conjunto todo, que até hoje não foi feita ainda na Eliane. A entrega final definitiva do loteamento, que se providencia os habídices dos predinhos, das casas. Isso daqui também já está em fase bem adiantada, para que se possa, vamos dizer, olha, mais um espaço regular na cidade. O Sítio Barretos, esse sim é um grande vazio urbano, que é toda essa parte aqui de baixo que envolve o Nova Barretos está desocupada hoje, e nós estamos sabendo que os proprietários, ou a firma que parece que adquiriu o Sítio Barretos, já teve em contato conosco e eles pretendem lançar essas outras fases que ainda não foram lançadas, que ainda não foram implantadas. Eles estão vendo lá com a gente o que é preciso ser feito conforme o projeto original, o que está previsto. Estão discutindo se vão manter ou não a característica de um bairro estritamente residencial. Só para exemplificar o que significa isso. Se alguém quiser montar uma padaria, uma farmácia, uma livraria no Sítio Barretos, não pode. Então, onde o pessoal às vezes reclama, para eu comprar 1 litro de leite eu tenho que pegar o carro e sair daqui. Isso é um bairro estritamente residencial. Então, eles estão até revendo a necessidade, o interesse, se é esse mesmo. O Nova Barretos, o Brito me falou que já houve uma audiência, o pessoal já levantou algumas necessidades, algumas exigências. A primeira delas, a mais importante, é a questão do acesso. O Nova Barretos hoje tem um único acesso que se dá, vamos dizer, por trás do Sítio Barretos. No futuro vai haver acesso aqui quando a Avenida das Nações, quando ela tiver a continuidade dela para cima e para baixo, ele vai ter um segundo acesso, mas hoje não tem. Então nós já estamos começando a estudar esse problema, a verificar como tem que ser feito, porque existe uma barreira de lotes aqui e aqui abaixo, que é um pedaço do Sítio Barretos e um pedaço do Nova Barretos. O que nós já estamos providenciando hoje é essa interligação da Acácio Campos Bom Piscino com a José Bom Piscino também, que ela está interrompida, são 2 ruas sem saída. O pessoal ali da escola, na hora que chega com o carro, tem que fazer manobra para voltar. Então isso já está sendo providenciado, já estamos cuidando da desapropriação e da regularização dessa parte, exatamente para já fazer essa complementação do sistema viário. Agora vamos para alguns projetos mais pontuais. Esse aqui é um projeto do pessoal da educação, o CSU, acho que só recentemente que foi passado para o município, ele era do estado, e a educação já nos pediu um projeto de adaptação do CSU para funcionar lá uma escola de período integral. Então aqui já estão os projetos das novas salas de aula, do CEMEP, da quadra coberta, da nova administração.
ou seja, para deixar o prédio adequado para a escola integral. E com isso, talvez transformar o Olga Rashid numa creche. Me parece que essa é uma das ideias que o pessoal está pensando. No dia que puder passar a escola para o CSU, o Olga Rashid pode virar uma creche. Aqui também o estudo da ampliação da Escola Municipal do Novo Barretos. Esse projeto também já está pronto. Eu não sei em que fase que está, se está licitando, como é que está, mas também já está prontinho. Que é todo esse bloco aqui com essas novas salas de aula e salas de atividade. Aqui do pessoal do esporte, a ampliação das instalações lá do Rochão. Aqui tem o projeto das arquibancadas, projetos de vestiário, projetos de cabine de imprensa e cabine de controle, para deixar o uso lá do conjunto do Rochão mais adequado. Aqui uma outra questão polêmica também, porque esse é um outro vizinho ilustre da região sul, que é o estádio municipal. O nosso secretário de esportes está aqui também, o Patrício também está aqui. A gente já começou a discutir se o estádio municipal tem que estar aqui. Como vocês podem ver, o entorno dele hoje não tem nada sobrando, está tudo ocupado. O que sobra é rua. Vocês estão vendo, é telhadinho, 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 e o estádio está encravado ali no meio. Então ainda estava falando com o Patrício hoje, quem tem que sair, o estádio ou as casas? Não sei, isso é a população que tem que falar. Para a gente, a prefeitura vai ter que trabalhar no sentido que a população quiser. Na região centro e oeste existe um outro vizinho ilustre também, que é o recinto Paulo de Lima Correia, e já se discutiu se ele tem que ser aberto, se ele tem que ser mais preservado. Quem tem que falar isso para nós é a população, né? Assim, aqui a Fundação Pio XII e toda a transformação que, vamos dizer, que ele está forçando nesse entorno. Nós já estamos chamando isso aqui praticamente de Barretos 3, porque o Hospital do Câncer, né, a Fundação Pio XII está trazendo uma ocupação forçada tão acelerada nessa região, e ela tem que ser cuidada agora, porque no futuro isso aí pode virar uma bagunça absurda. Então já existe, nós já estamos vendo todo o projeto do sistema viário, que vai pegar a João Baroni e a Antenor Duarte Vilela, porque hoje a Antenor Duarte Vilela é a rua da frente do hospital, ela é mão dupla, só que ela é muito estreita para isso. Então nós já estamos pensando em criar um binário, ida e volta, fazendo articulação aqui por baixo, ou seja, para fazer fluir esse sistema viário. O Hospital do Câncer parece que adquiriu, acho que é essa área aqui, ou atrás ou próxima da Praça 500 anos, e eles já têm projetos de alojamentos, de atendimento ao pessoal que vem de fora, para oferecer cada vez mais conforto a uma situação tão complicada que é o usuário do Hospital do Câncer. E nesse lado de cá já estão surgindo vários pedidos de novos loteamentos, de novas diretrizes para o quê? Para habitação, para abrigar o pessoal que trabalha, para abrigar o pessoal que vem de fora. Essa área aqui de baixo também, abaixo do Jardim Feitosa, o Hospital do Câncer adquiriu, eles têm projetos para esse pedaço aqui. Ou seja, é uma ocupação que não vai ser lenta e gradual, ela vai ser na força mesmo. Então nós temos que pensar muito bem como é que vai ser isso daqui. Essa aqui é a área do shopping, que quem frequenta lá sabe o estado que está lá hoje. O pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio já está fazendo projetos, fazendo planos para incentivo, para ver o que pode ser feito para trazer de volta essa atividade econômica e esse uso para o shopping, porque não é só um espaço de compra, o shopping tem que ser também um espaço de lazer, né? E como que isso vai acontecer? Apesar de não ser um imóvel municipal, não é da prefeitura, mas a gente tem que pensar também nessa questão. E o pessoal da Indústria e Comércio já está adiantando essa parte do estudo. A Vila Paulista, aqui são aqueles barracões tem que pegar fogo, né? Isso que o Brito estava me falando. Esse é um imóvel que ainda não é nosso. A prefeitura está providenciando a permuta do novo traçado ferroviário que foi construído com o traçado antigo. E não, são esses barracões aqui. E esse é um imóvel que vai ser nosso. E nós também vamos ter que falar o que vai ser feito com ele. Isso aqui é toda uma área que merece todo um projeto de recuperação, de requalificação, porque aqui existem vários barracões antigos que hoje estão sem uso, que estão deteriorando.
um espaço muito grande desocupado, um que é nosso e um que não é nosso, né, o seu Silvio Rinaldi do cartório, ele também já pediu diretrizes para a ocupação dessa área, e nós já fizemos, tem espaço para uso institucional, para abertura, para continuidade do sistema viário. E, aqui já são alguns projetos, alguns estudos, porque a gente pode fazer com o conjunto, por exemplo, da FEPASA, da estação. Pode ser um centro cultural, pode ser um teatro aberto, pode ser um desfilódromo, né, Brito, que isso também está em projeto. Ou seja, é um espaço que tem que ser ocupado, que tem que ser requalificado para atrair um uso bom para quem já está ali e para quem quer vir. Esse aqui é aquele segundo bloco, aqui são várias atividades para cursos de teatro, cursos de dança, quer dizer, tudo proposta por enquanto, são estudos, né? Eu coloquei esse mapa aqui para explicar um pouquinho essa questão do sistema viário. Nós temos sempre que pensar a questão do sistema viário no global. Eu não coloquei a cidade toda aqui porque não ia dar para entender muito o que está acontecendo. Mas essas linhas vermelhas que estão aparecendo aqui são as vias hierarquizadas que nós dizemos. Porque Barretos, a parte velha, aquele quadriculado, as ruas, números e avenidas, são todas ruas da mesma largura, então não existe uma hierarquia. Como que funciona esse conjunto todo? A partir das vias hierarquizadas. Então nós temos que pensar nas interligações entre os bairros, entre os polos geradores de tráfego, como por exemplo a fundação, o hospital, o próprio shopping, eles têm que estar interligados por vias hierarquizadas, por vias coletoras. Esse mapa mostra o estudo que já está sendo feito, por exemplo, daquela avenida que se falou que pode seguir ao longo da linha do trem, que a Zona Sul tem aqui um pedaço, a avenida marginal ao Pitangueiras, que a gente tem que pensar nela agora, antes que a ocupação chegue lá na margem do Pitangueiras, que nem aconteceu com o Aleixo lá na região central, né? E toda essa parte que ainda não está ocupada, porque no dia que tiver alguém querendo ocupar esse pedaço aqui, eu tenho que dizer qual é a via que vai chegar lá, aonde que ela vai ser interligada, aonde que ela vai ter que ter uma rotatória, aonde que ela vai ter que ter talvez uma transposição aérea. Esse então é o mapa das diretrizes do sistema viário. Nesse mapa aqui também foi incluído, por exemplo, aqui as ruas que ainda têm que ser pavimentadas, as ruas que têm que ser recapeadas, alguns binários, que nem eu falei que são uma rua que vem e uma que vai. Por exemplo, a 20 com a 18 já é um binário que leva ao centro, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando na cidade como um todo, né? E essa imagem também quis colocar para apresentar esse projeto que ele está hoje no meio da cidade. Esse aqui é o córrego do Aleixo, entre a 32 e a 4, e é um problema que hoje na cidade é crônico, já havia sido detectado no plano de 62, como o Brito falou, e chegou num ponto crítico. O córrego do Aleixo hoje não dá conta mais, ele não comporta a água de chuva que vem dos dois lados. Então o que nós já estamos desenvolvendo? A tal da Avenida Fundo de Vale. Eu tenho falado que essa avenida ela é um 3 em 1, porque ela vai resolver 3 problemas em um só. Ela vai resolver a interligação leste-oeste, que não existe hoje uma via que interliga a região dos lagos e todo aquele bairro América a esse lado de cá, que é onde nós estamos. Ele vai resolver o problema de drenagem, ou seja, da captação de toda a água que desce desde a Avenida 43 até o córrego e desde esse espigão aqui da faculdade até o córrego também. E também vamos ter que resolver um problema que é da parte de meio ambiente, a recuperação do córrego do Aleixo. Porque hoje o córrego do Aleixo é basicamente um fundo de quintal. Então tem lixo jogado lá, entulho de construção. Por quê? Porque nós não temos nem acesso a esse córrego mais. Nós temos as paredes dos fundos das casas e não conseguimos chegar. Então, o projeto da Avenida Fundo de Vale, ele vai atacar de frente a esse problema. E aqui, para finalizar, eu coloquei o trecho aqui da região sul da antiga linha férrea. Como eu falei, assim que a gente entregar o ramal novo, essa propriedade vai passar para nós. E o que a cidade vai fazer
O que a gente pode fazer com esse espaço que deve ter 30 metros de largura? O que pode ser feito? A gente pode fazer aí, construir equipamentos urbanos, podemos fazer creche, podemos fazer escola, a gente pode fazer uma grande área verde, a gente pode fazer uma avenida, a gente pode lotear e repassar para a população. Isso também são vocês que têm que opinar, que têm que falar o que vocês acham que tem que ser feito com esse espaço. Todos esses projetos que eu falei, estudos e tal, eles estão lá na prefeitura, para quem estiver interessado, para quem quiser ver, eles, conforme eu falei, eles estão em andamento. O plano diretor está aí para que a gente coloque, por exemplo, um projeto que nem esse, que é de mais longo prazo, para que ele seja seguido e complementado pelas outras administrações, mas sempre, como o Brito falou, com a participação e a concordância da população, para que seja feito aquilo que a cidade quer. Obrigado. Tivemos então a exposição do arquiteto Luiz Carlos Fabre, e antes de abrirmos para as perguntas, nesta audiência pública da região sul, nós precisamos eleger 12 delegados para as audiências temáticas, que vão ser discutidos os temas debatidos entre todas as reuniões. E esses delegados têm que ser moradores aqui da região sul, que inclui Nova Barretos, que inclui o Sítio Barretos, que inclui aqui a Vila Pereira, Ibirapuera, a região dos Predinhos, o Pedro Cavalini, Realino Correia, Campo Redondo, toda essa região sul, conforme está mapeado. Eu vou passar assim, de local em local, consultando as pessoas, e aquelas que se disponibilizarem, a gente anota o nome e depois submete a apreciação de todos. Enquanto isso, nós teremos então o debate entre as perguntas que vão ser formuladas para a equipe aqui do Plano Gestor. Coordenador Bruto. Apenas para complementar algumas informações que o Luiz Carlos deu, a questão dos predinhos, por exemplo, nós temos esse conjunto todo de moradias populares, que a gente chama de predinhos, que engloba, são 74 blocos com 16 apartamentos cada, o Milton Siqueira Sopa, Nadir Quenan e José Valdez de Almeida, um total de 1.184 apartamentos. Isso aí é um projeto que ainda não tinha sido recebido aprovado. Tem uma BITS, e nós, dentro do que a gente vem fazendo desde o ano passado, essa administração tem trabalhado nessa questão de regularização desses loteamentos. E um deles é a questão dos predinhos. Nós estamos já na fase final, estava faltando a questão dos bombeiros, Na parte da prefeitura nós praticamente já caminhou tudo que tinha que caminhar. Foi um trabalho de longos meses e são 1.184 famílias, pessoas, proprietários que vão poder receber o ABITS, esses apartamentos, o conjunto todo, e terem as suas escrituras, que hoje o pessoal não pode ter. Então, esse é um dos trabalhos que tem sendo feito pela administração, através da Secretaria de Planejamento e também Administração e Jurídico. Bom, enquanto o Patrício passa, nós também solicitamos ao pessoal já para recolher as perguntas, e como há uma possibilidade de discussão também, de debate oral, vamos dizer assim, vamos deixar o microfone também à disposição para aquelas pessoas que queiram fazer as perguntas. Eu ressalto que a pergunta por escrito é interessante porque ela fica registrada, ela fica fazendo parte do processo, mas a possibilidade da pessoa fazer oralmente também é possível. Nós temos o microfone aqui, então está aberto o debate. Eu peço ao pessoal também, o nosso pessoal aí, para recolher quem já terminou o questionário,
Nenhuma pergunta? Pois não, Rocha. Cadê o microfone? Já tá, alguém está com o microfone lá. Tem as perguntas aqui, tem bastante pergunta aqui. Boa noite a todos aí. Meu nome é Luiz, sou presidente de uma escola de samba residente aqui na Zona Sul, da qual esse nome então não era conhecido como Zona Sul, a gente foi atrás e trouxe para cá. Era conhecido sim os registros, mas jamais divulgado em várias administrações da nossa cidade. Certo? Até então, só conhecia, baixava o figurinho e tal, coisa assim. Né? Eu queria saber, talvez aí, o Rito, na realidade, tudo que se falou aqui, tudo que se está vendo é projeto. É isso? Certo? Isso é projeto futuro. É projeto. Tá. Alguns implementados, alguns já estão em licitação. Tá. Eu gostaria de saber quais são as prioridades para a Zona Sul no presente. O futuro, às vezes, é meio incerto, porque tem pessoas que daqui hoje, de repente, não é só nos pertence. Isso vai ser muito corrido e glorioso para a nossa baixada, certo? Para a Zona Sul. Eu queria saber se você pudesse me informar, não. Esse projeto vai sair de imediato para a Zona Sul. O arquiteto Luiz Carlos mostrou, o CSU, isso já está em licitação, né? A ampliação do Novo Barretos também já está em licitação. Lá do Rochão, nós já mandamos para licitação também, já deve estar, já foi aberto, né, Tarcísio? Já está sendo construído, já foi aberto já. Lá o alambrado, arquibancadas, vestiários, cabine de imprensa lá no Rochão, que é na área de esporte e lazer. O CSU também atende a área de saúde e educação, né? O que mais? Dois loteamentos novos aqui que vão atender, que são áreas, inclusive um deles, que é aquele da Mata, é uma área grande que nós vamos ter uma escola de período integral, né? Que também já foi aprovado as diretrizes. São esses projetos que já estão em andamento. Pois não. Aqui. O Rocha, você quer falar? Boa noite para todos, meu nome é Edson, sou marceneiro, moro na região. Eu gostaria de perguntar, porque quando a gente chama a viatura policial, um caso, demora chegar a viatura. Eu acho que nós estamos desprotegendo ali embaixo, que é uma área de muito vandalismo, tem muito bandidinho. Então a gente chama a viatura às vezes demora, passa. Gostaria de saber por que está acontecendo esse caso. Estamos abandonados. Só isso. A questão da segurança inclusive nós temos aqui um grupo de segurança dentro do núcleo de programas urbanos. Nós convidamos aqui ao tenente Sargento Camargo. Você teria como responder, dar uma resposta? Ele vem representando a Polícia Militar exatamente para responder as questões sobre a segurança. Bom, boa noite aos senhores aí participantes. O que eu tenho a passar para o senhor é o seguinte: eu, como trabalho diretamente na rua com relação ao atendimento ao curso, de fato, esse tipo de ocorrência às vezes acontece. E por quê? Veja bem, às vezes está acontecendo 4, 5 ocorrências no mesmo horário. Então, não tem como a gente atender de pronto aos senhores. Ela demora, mas ela tem que ir. Né? Ela pode às vezes demorar 10, 15, 20, 30 minutos, mas ela tem que ir. Nós temos que dar uma resposta, a princípio, de imediato ao público, quem está necessitando. Mas nem sempre é necessário, mas ela sempre é dada a resposta. Se porventura, às vezes alguma solicitação do senhor fizer, a viatura não for, o senhor tem como reclamar, porque quando o senhor liga lá, a pessoa que atende o senhor, ela a priori ela vai atender o seguinte: Polícia Militar, dizer o nome de quem está atendendo lá, soldado fulano de tal, as suas ordens. Então, a
pode simplesmente deslocar até a companhia e fazer uma queixa direta ao comandante da companhia, que é o capitão Caetano. Mas de pronto, assim que tiver a primeira viatura disponível, o senhor será atendido, com certeza. Cavalo? Eu pediria ao Patrício que lesse as perguntas, porque senão eu vou me bananar. Viabilidade e mudança no campo do Barretos. O Gidrão está perguntando. Viabilidade de mudança no campo do Barretos? É a pergunta dele, né? Essa é uma sugestão. Várias pessoas colocam isso aí. Eu acho que no questionário tem também. Nós colocamos no questionário isso aí. Novo estádio. Conforme o que a população disser nesse questionário, que nós damos, é uma pesquisa isso aí, né? É uma proposta, que inclusive na audiência passada, que foi a audiência da região norte, nós mostramos até uma das áreas previstas para a construção do novo estádio de futebol, né? Então há essa possibilidade realmente. É um projeto inclusive antigo, né? Eu estou só reiterando. Tá certo. Tá bom. Seguindo, como está a situação do Shopping Center, seu João Batista de Souza, conhecido como deputado. Pedro Cavalino. A situação é uma situação que tem sido acompanhada pela Secretaria de